Muito boa noite, gente. Professor Will na área. Hoje, dando continuidade às nossas aulas de física, falaremos sobre trocas de calor. Quando você tem duas substâncias, dois elementos, dois corpos quaisquer, e você coloca eles num determinado ambiente juntos, ou colados ou aproximados, um deles, dependendo do tipo de temperatura que ele está, vai transmitir calor para o outro, tá? Isso acontece em determinados exemplos aí, quando você chega perto de uma fogueira que ela está ali queimando, você tem uma sensação térmica ali, de energia daquela fogueira ali, e realmente ela está ali com, liberando muita energia térmica no ambiente, né? Então hoje nós falaremos exatamente sobre essas trocas de calor entre dois, três ou mais corpos, tá? Esta fórmula aqui que está aqui em cima, ó, Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, é uma fórmula que nós já vimos, que é uma fórmula que ela quantifica a quantidade de calor que um corpo perde ou que um corpo recebe, tá certo, gente? Ó, esta outra fórmula aqui, ó, ela relaciona exatamente esses dois corpos, que podem ser dois ou mais, tá bom? Então tem assim, a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 é nula. Sim, porque se você submete dois corpos num determinado ambiente, se um corpo ceder 500 joules, o outro, 500 calorias, o outro vai exatamente receber as 500 calorias que aquele primeiro corpo cedeu, e não mais ou menos que isso, tá? Então, a quantidade que um cede, o outro recebe. Por isso que esta soma algébrica ela é nula, tá? Se fossem três corpos, professor, também. É bom salientar que quando você submete esses dois corpos aí neste ambiente onde você está fazendo a experiência, no final de todo o sistema, estes corpos eles ficarão o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá bom? Ou seja, no final, eles vão ter a temperatura final igual, tá? Se um está ali a 100 graus e o outro está a 500 graus, no final você vai ter uma temperatura única para os dois ou mais corpos, tá bom, gente? Esta foto aqui, ó, dessa moça aqui, só para a gente ver um pouquinho sobre o que é uma sensação térmica, que é aquela sensação que nós sentimos ao chegarmos num local que está mais frio do que o nosso corpo ou mais quente do que o nosso corpo. Nós temos um exemplo aí dessa foto desta mulher, que ela está com a sua mão direita numa água fria e a sua mão esquerda numa água quente. Se ela pegar a sua mão que está na água quente e colocar na água morna, ela vai ter uma sensação de que a água morna está fria, por causa justamente dessa diferença de temperatura. Se ela pegar a sua mão direita que está na água fria e colocar na água morna, ela vai ter a sensação de que esta água morna está muito quente. Mas na verdade a água morna ela é morna em qualquer situação, ela está em equilíbrio térmico ali, e ela é morna. Então, só para você ter noção de que uma sensação térmica ela varia de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, com o objeto, né? Então, assim, eu não posso dizer simplesmente que um local está quente ou está frio. Por quê? Porque dependendo da situação, aquele local pode ser frio para você, mas quente para outro tipo de objeto, tá? Vamos lá, dar continuidade aqui para a próxima página, tá? Então nós temos aí, gente, alguns tipos de energia e especificamente hoje nós vamos falar sobre energia térmica e essas trocas de calor de energia térmica, tá? Mas temos a energia potencial, temos energia cinética, que são outros conteúdos que a gente não vai discutir agora. Temos energia elétrica, energia eólica, energia nuclear, energia térmica. Eu citei algumas aí, tem outras, mas no momento foi as que eu lembrei, tá?
energia química, tá bom? Proveniente da fotossíntese. E o que é energia, velho? A energia é algo palpável, professor? Não. Energia é exatamente essa transição aí de calor que é necessário que exista trabalho para que a energia aconteça. Quando você empurra um carrinho de supermercado, aquela energia potencial ali se transformou em energia cinética, energia de movimento. Então, assim, para que essa energia cinética acontecesse, foi necessário que eu, com as minhas mãos, liberasse energia para que o carrinho andasse, assim como o motor de um carro, para que ele ande, né? E aí tem que ter uma energia, a partir de uma energia você consegue fazer ela se transformar em outra energia. Então, assim, a energia ela não surge do nada e nem tampouco ela é destruída, ela simplesmente se transforma no decorrer do tempo, tá bom? E ela se conserva, ela não se destrói, não se dissipa. Então ela se transforma. De uma energia, se transforma em outro tipo de energia, tá? Você pega ali a energia dos ventos, que é a energia eólica, ela pode se converter em energia elétrica, tá? Assim como a energia das águas, né, que você faz girar lá a turbina, tá bom? Muito bem. Mas hoje falaremos especificamente sobre energia térmica, tá? Que é exatamente compreender o que acontece com essas trocas de calor entre dois ou mais corpos, tá bom? Então, o que é energia térmica? É uma forma de energia que ela está associada à temperatura de um sistema. Então, quando pensarmos em energia térmica, vamos pensar na associação de temperaturas, tá? E nós aprendemos já na aula anterior que essa temperatura acontece com a movimentação lá dos átomos, né, os elétrons, fica lá, os elétrons. Então aquela movimentação molecular, quanto maior a movimentação molecular, é um indício de que a temperatura está mais elevada. Tá bom? Tipo assim, você percebe isso claramente quando você ferve água. Quanto mais a água está ali em movimento, ou seja, as moléculas estão agitadíssimas, isso quer dizer que a água está com a temperatura mais alta, obviamente ela vai liberar mais energia térmica. Tá bom, gente? Ó, vamos então aqui é uma foto de umas brasas queimando aí, né? Muito bem, vamos então para nosso próximo slide aqui, que fala exatamente de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É exatamente quando você junta duas ou mais substâncias e no final de todo esse processo elas ficam com uma única temperatura, tá bom? Então as duas, por exemplo, você pega ali um copo de água fervente e mistura com um café que estava gelado ali, no final o café se mistura com a água e vai virar uma substância única com uma única temperatura ali igual. Antes um estava quente, outro estava frio, juntou, ficou uma temperatura média ali, intermediária. Isso é equilíbrio térmico. Você vê aqui a foto, ó. Isso aqui são dois registros que tem aí nos hotéis ou em casas de pessoal que projetam suas casas, né? Um sai água quente e o outro sai água fria. Então o pessoal regula ali para que a água que está lá na resistência passe pelo cano lá, passe pela resistência e aí faz uma mistura, dá um equilíbrio térmico e você tem ali uma sensação de uma água morna nas suas costas, tá? Então isso aí é exatamente o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Quando você mistura duas substâncias que estão com temperaturas diferentes e no final do processo elas vão ficar com temperaturas iguais, tá bom, gente? Ó, esta tabela aí do lado, pessoal, ó, é uma tabela que ela mostra exatamente o calor específico de cada substância, porque assim cada substância submetida a calor ou a temperatura diferente, ela vai ter um nível de agitação de suas moléculas diferentes. Por exemplo, observem aqui, gente, ó, o ouro, que é este último aí, por exemplo, o ouro e o vidro. Observe aí, ó. O ouro, o calor específico do ouro é de 0,03 e o do vidro é de 0,16, ou seja, o do vidro ele é pelo menos 5 vezes
mas tem o calor específico 5 vezes maior do que o do ouro. O que significa isso, gente? Ó, que para você conseguir fazer com que o vidro ele eleve-se em 1 grau a sua temperatura, em 1 grau, é necessário uma temperatura 5 vezes maior do que a você elevar em 1 grau o ouro. Entendeu? Isso quer dizer que o ouro ele vai derreter, vai dilatar, vai se aquecer com muito mais facilidade do que o vidro. Observe aí. Então, quanto maior esse número aí, gente, ó, mais facilidade aquela substância ela tende a se dilatar, ou de suas moléculas se agitarem, ou, na verdade, é isso, ó, em você elevar em 1 grau a temperatura, ou seja, você elevar aquela substância em 1 grau, 1 grama daquela temperatura. O calor específico é exatamente isso. Você pega 1 grama de ouro e 1 grama de vidro. Este valor aí, ó, de 0,16 e 0,03, ele indica que o calor específico do ouro ele é bem menor, ou seja, ele é muito mais fácil de dilatar do que o vidro. Quanto maior esse número aí, vamos ler aqui o conceito, ó. Calor é a energia térmica trocada entre dois corpos, tá? Então não vá confundir calor com temperatura. Calor é aquela energia de transição, aquela sensação ali que passa de um corpo para o outro. É energia passando, é energia de um lugar para o outro, tá? Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que ela está armazenando, é óbvio, né? E o calor específico aí, ó, é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau, para aumentar ou diminuir 1 grau, 1 grama da substância, que é aquele valorzinho ali em cima. Então, quanto maior o calor específico, mais difícil é o aquecimento ou resfriamento desse corpo, tá bom? Muito bem. Para você elevar aí, ó. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, quem é mais fácil de aquecer mais rápido, o ouro ou a água? Quem é mais fácil? Então você pensa, quanto maior o calor específico, mais difícil é o aquecimento ou resfriamento. Ou seja, o ouro ele aquece mais rápido do que a água, tá? Tudo for no fogo ele já aquece na hora. A água ainda vai demorar um processozinho, porque o seu calor específico é um pouco maior. Quanto maior, mais difícil vai ser para você conseguir elevar em 1 grau ou diminuir 1 grau, tá? Muito bem. Também temos aqui, ó, a capacidade térmica de alguns elementos, né, que é a quantidade de calor necessária para elevar também e diminuir em 1 grau, só que não é mais 1 grama, é independente aí da quantidade de grama, tá? Então, capacidade térmica de uma substância também é a quantidade de calor que precisa para elevar ou diminuir em 1 grau de temperatura, tá bom? Capacidade térmica de um corpo, tá? Então, independente da grama lá, daquele corpo lá, tá bom? Nós teremos então, gente, ó, aqui, aquela ali a fórmula, não posso esquecer, né? Da capacidade térmica, ó. É a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, tá? Eu fiz aqui para vocês apenas um exemplo para a gente responder. Existem exemplos muito mais complexos, tá bom, gente? Tem exemplos muito mais complexos, né? Que vai poder falar de calorímetro, né? Que é exatamente aquele ambiente, um calorímetro, onde você consegue não ter interferência do meio externo, né? É um ambiente totalmente isolado para fazer experimentos científicos, tá? É um experimento isolado, onde você coloca ali duas substâncias, elas conseguem passar certinho a temperatura uma para outra. Porque se eu colocar aqui, gente, ó, uma água quente com uma água fria, a gente tem o ambiente, velho. O ambiente está influenciando em uma esfriar mais rápido ou aquecer, dependendo do dia que tá, né? Então, assim, o calorímetro é exatamente um ambiente científico onde você consegue fazer esses experimentos sem nenhuma interferência do meio externo, tá bom? Você consegue fazer experiências com precisão, tá? Lá dentro. Então, existirão problemas com essa natureza aí, tá bom? E com capacidade térmica também, a gente não vai utilizar agora, porque a gente está no momento aí de aprendermos aí apenas
o necessário por enquanto, até a gente conseguir nos reunir presencialmente, né, e fazer exercícios mais bem elaborados, tá bom? Mas vamos ver esse exemplo aí de como resolver isso aí. Ó. Para preparar o seu café solúvel, atenção, gente, ó, esse é o momento de prestar atenção, né? Capricha aí, ó. Para preparar o seu café solúvel, André decide fazer um resfriamento de seus 200 gramas de águas em ebulição. Então o cara tá com uma xícara lá com água fervente, velho, ó. Em ebulição quer dizer que a água está em 100 graus, tá, gente, ó. Tá com 200 gramas de água em ebulição. Então ele vai pegar e vai adicionar 100 gramas de água a 40 graus. Ó, adicionando 100 gramas de água a 40 graus. Ele quer esfriar um pouco aquela água para fazer o seu café solúvel. Aí ele pergunta, calcule a temperatura final que vai ficar de equilíbrio térmico da mistura, dado o calor específico da água de 1 caloria grama grau Celsius. Alguém poderia dizer assim, isso é fácil, velho, eu vou pegar aí, a água está em ebulição, é 100 graus, 100 mais 40, 140, somos 2 dividido por 2, vai dar 70 graus. Não, não é bem assim, gente. Ó. Então, quando você lida com substâncias, nesse caso aí é água e água. Ótimo, velho, mas poderia ser água e óleo, poderia ser diversas substâncias. Você poderia colocar um bloco de gelo dentro da água, poderia colocar um bloco de ferro quente dentro da água. E qual é a temperatura final que a água ficaria quando você, entendeu? Então, assim, você pode misturar substâncias diferentes e cada uma tem o que nós chamamos, nós aprendemos aqui atrás, velho, ó, de calor específico. Ou seja, uma substância ela aquece ou resfria diferente da outra. Então não basta apenas você fazer uma soma, uma média algébrica das temperaturas. Não dá certo, tá, velho? O que é que você tem que fazer? Utilizar a fórmula de quantidade de calor. Essa aqui, gente, ó. Você vai pegar essa fórmula aí que nós já aprendemos. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E você vai fazer essa soma algébrica. Lembrando que esse ΔT aí, ó, ele é a temperatura final menos a inicial, tá? E você vai fazer a soma algébrica da quantidade de calor das duas substâncias, tá bom? Fazer essa soma algébrica. Nesse Q1 aqui, ó, você vai colocar M1, C1, ΔT1, mais, quem é o Q2? M2, C2, ΔT2. Você vai utilizar isso aqui, ó, esse negócio aqui, ó, MC, ΔT, isso aqui, ó. Deixa eu separar aqui bonitinho, ó. 2 vezes, como são duas substâncias, você vai utilizar isso aqui 2 vezes. M1, C1, ΔT1, mais M2, C2, ΔT2, igual a 0. Aqui, ó, o que aqui diz aqui a nossa fórmula, ó. A quantidade 1 mais a quantidade 2 tem que dar igual a 0, tá, gente? Você montando essa equação aí, meu irmão, sabendo calor específico, substituir as temperaturas bonitinho, acabou, matou, morreu, ligeiro. Você já sabe resolver a equação do primeiro grau, né? Beleza, velho. Então vamos responder aqui o problema, ó. Vamos lá, tá aqui, tá respondidinho já bonitinho para vocês, ó. Então é o seguinte, ó, o cara tinha lá 200 gramas de água no copo fervendo. Então eu coloquei aqui, ó, no lugar do M1, 200, gente, ó, tá aqui, ó. Aqui a nossa esquerda aqui na tela, né? 200. Então eu tô substituindo aqui, lembrem bem, viu, gente, ó, no lugar do M, esse M aqui, ó, tô colocando 200, que é a massa da água que estava na xícara. 200. Quanto é o calor específico da água? 1. Aqui eu estou fazendo rápido assim, não anotei os dados, mas a gente já viu lá no problema, né? O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura? Vamos ver lá. Ó, então aqui. Tá lá. Muito bem. Então ficou aqui, ó. Esse aqui, 200 é a massa 1, que é a quantidade de água inicial. O calor específico da água é 1, tá bom? E o ΔT é a temperatura final menos a inicial.
temperatura final a gente não sabe ainda, vamos descobrir, é o que ele quer saber, né? Como é que vai ficar a temperatura aí quando você junta essas duas águas, né? Menos, quanto era a temperatura inicial da água que estava no copo? 100 graus, porque a água estava em ebulição, o problema disso, tá? Vamos lá, mais aqui, gente, ó, do lado, ó, que aqui exige mais, né, ó, mais Q2 agora, mesmo jeito eu vou fazer, ó. Qual é a temperatura, desculpa, qual é a massa, a quantidade em massa da água que o cara vai adicionar? 100 gramas. Lá ele tinha inicialmente 200 gramas, e depois ele adicionou mais 100 gramas, ó, tá aí, ó. Mais 100 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 de novo, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, que era de 40 graus. Ele colocou uma água lá em 40 graus dentro da água que estava em ebulição, da água quente, tá bom? E tudo isso igual a zero, gente, ó. Então agora é só resolver, né? Moleza, velho, ó. Então você tem aí, ó, 200 vezes 1 é 200, acompanha aí, viu? Aí vamos multiplicar esses 200 por tudo que está dentro do parêntese, viu? Então ficar 200 vezes TF, 200 TF, menos 200 vezes 100, aí vamos ficar aí com 20 mil, porque 2 vezes 1 é 2, e nós temos então 4 zeros para serem acrescentados, tá? Então ficamos aí com 20 mil, tá bom? Vamos para outra agora, mais... Então temos aqui do mesmo jeito, ó, 100 vezes 1, 100. Aí vai multiplicar esse 100 por tudo que está dentro do parêntese. Então 100 vezes TF, 100 TF, menos 100 vezes 40, é 4.000. Tudo isso igual a zero, tá? Então fizemos aí a fórmula MC ΔT para as duas situações, somei e diz que é igual a zero, tá? Como tem que ser feito aqui, ó, bonitinho. Somei e diz que é igual a zero. Muito bem. Agora o que, é que a gente vai fazer, pessoal? Ó, nós já temos a equação montadazinha aí. Vamos somar os monômios que são semelhantes. Quem tem T com quem tem T, quem não tem T com quem não tem T. Então aí 200 TF mais 100 TF, 300 TF. Beleza, né? Aí temos aí menos 20 mil menos 4.000 vai dar exatamente menos 24 mil. Se eu passar esse 24 mil para o outro lado da igualdade, ó, ele estava antes da igualdade, observa aqui, ó, tá igual a zero porque ele estava antes, né? Passou para o outro lado, ele passa positivo, tá bom? Lembrando que menos 20 mil e menos 4 mil, sinais diferentes, você vai somar e conservar o sinal, né? Então ficou menos 24 mil. Passei para o outro lado, fica 24 mil positivos, tá, gente? A equação do primeiro grau, moleza, sétima série aí, né? Ou oitavo ano, tanto faz. Ora, temos aqui 300 TF, está multiplicando, né? O 300 vezes TF, ele vai passar para o outro lado dividindo. Muito bem. Então ficamos aí com 24 mil dividido por 300. Temos então a temperatura final aí do sistema das duas águas de 80 graus centígrados, tá? Eu vou dar lá os links de outras aulas de outros professores, caso você queiram questões mais aprofundadas, tá? Mas para nós, no momento, apenas esta aí, tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus e caprichem nos estudos. Tamo junto, gente. Tudo de bom.